Olá pessoal, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem nessa quarentena, que esteja tudo tranquilo na vida de vocês e na casa de vocês. Estou aqui, mais uma semana gravando algo para vocês, com muita saudade de ver vocês, de interagir fisicamente com vocês, mas é o que temos, por enquanto, O que a gente pode fazer é o que a gente está fazendo, Ter as nossas aulas aqui, conversar um pouco, dialogar um pouco e seguir, nessas atividades aqui que a gente está fazendo. A gente vai seguir um pouco, dessa discussão indivíduo-sociedade, papéis sociais e tudo mais que a gente estava vendo. A gente vai para outro caminho agora, para a gente tentar entender a diversidade na sociedade a partir de um outro autor, que é o Max Weber. Max Weber é um alemão, que vai ser bem diferente do Durkheim, tá? O Durkheim, vocês lembram, A sociedade, influencia o indivíduo. Ela que molda o indivíduo. Essa é a perspectiva do Durkheim. A sociedade é muito mais forte do que o indivíduo. O Weber é o contrário. Ele vai tratar do indivíduo como o indivíduo se incorpora e age na sociedade. Então ele é de uma outra perspectiva. Qual que é melhor? Não é esse o caso, tá? Que nem eu falei, para algumas coisas o Durkheim é muito, muito bom para a gente analisar. Para alguns fenômenos que ocorrem na sociedade ele é muito bom. Para outros, o Weber é melhor. Depende do que a gente vai analisar, Autores, não existe melhor ou pior. Autor, teorias, que a gente está vendo, elas são ferramentas de análise da realidade. A gente não coloca um parafuso com um martelo. O martelo é para prego. Para mexer com parafuso é chave de fenda. Então, cada contexto social vai exigir uma ferramenta, um conceito, umas teorias, para dar conta daquilo. Então, o Durkheim ele é muito importante para uma série de coisas. O Weber é para outras, tá? E o Weber ele vai partir dos indivíduos, de como os indivíduos agem na sociedade. Tá? E para pensar isso, ele vai pensar em modos de ação dos indivíduos. As ações dos indivíduos, elas estão relacionadas a motivações, aquilo que motiva a pessoa a agir. Tá? O que está em jogo quando a gente age? O que a gente está, enquanto indivíduo, o que a gente está levando em consideração quando a gente comete uma ação? Ele vai separar os modos de ação para justamente ver como o indivíduo age melhor em um determinado contexto. Claro que esta forma de ação está relacionada a coisas que existem na sociedade, Mas ele não está analisando só essas coisas, ele está analisando como essas coisas que existem na sociedade são incorporadas pelos indivíduos e, a partir disso, como os indivíduos agem na sociedade. Então, o que existe na sociedade para o Weber só é importante quando ela é absorvido pelos indivíduos e depois ele age no mundo. É uma outra forma de ver as coisas. E esta forma de ver as coisas, ela permite a gente analisar a diversidade da sociedade de uma forma mais ampla. Então, quando a gente vai analisar diversidade, grupos muito específicos da sociedade, às vezes o Weber é mais interessante. Às vezes não, depende do caso, mas em algumas vezes o Weber é mais interessante, tá? Então, quando o Weber vai falar de ação social, nesse sentido que eu falei, de como essa ação, o indivíduo incorpora aquela ação e age no mundo, ele vai separar algumas categorias. A primeira dela é a ação tradicional. Tá? A ação tradicional é uma ação que uma tradição é levada em consideração pelo indivíduo. Então, por exemplo, quando tem uma tradição, seja ela política, uma tradição religiosa, algum tipo de tradição, de crença, esse indivíduo usa isto como elemento para agir daquela forma. E essa tradição tem a ver com uma cultura específica, não é uma coisa que o indivíduo escolheu. Por exemplo, ele nasce dentro de uma determinada cultura, dentro de uma determinada tradição, e ele vai agir conforme aquela tradição. Tá?
ele não pensa se aquilo é bom ou ruim, ele sempre agiu conforme aquela tradição, a família dele age conforme aquela tradição e ele age conforme aquela tradição. Ou seja, existe uma tradição cultural estabelecida no local onde aquela pessoa vive, ela nasce dentro, ela é criada dentro daquela tradição cultural e ela age a partir daquela tradição. E isso é uma ação tradicional, porque a tradição é o que vai guiar a ação do indivíduo. E uma tradição é uma coisa bem complicada. Claro, hoje no mundo que a gente vive, isso é cada vez mais raro, porque as tradições, elas são muito questionadas. É muito difícil alguém seguir, entre aspas, cegamente uma tradição, incorporar uma tradição e não questioná-la. Isso é muito mais difícil no contexto que a gente vive hoje. No passado era mais fácil, o acesso à informação era mais difícil e tudo mais, mas existe. Né? Sobretudo em comunidades mais fechadas, né? E eu não estou falando só de comunidades tradicionais é mais óbvio isso, né? Comunidades indígenas e outros tipos de comunidades que são mais fechadas, que os grupos tradicionais não saem tanto, não interagem tanto com outras pessoas, mas existe pessoas que se isolam por opção, né? Existem algumas comunidades alternativas, né? Que as pessoas vivem isoladas, né? Aquelas que constroem chácaras e coisas assim, que vivem um monte de gente em comunidade. Existe nos Estados Unidos os Amish, se vocês vão ver, que é aqueles, ou os Quaker, né? Quaker também é um grupo desses. Quaker é o da marca Quaker, né? Aquela figurinha, é um senhor que está naquela figurinha da Quaker lá, um senhor vestido com as roupas Quaker, tá? É uma comunidade religiosa que vive isolada dentro dos Estados Unidos, que eles não usam tecnologia, eles vivem isolados do resto do mundo, eles só têm contato com o mundo exterior para vender alguns produtos, eles vendem, em geral, leite, pães e coisas, eles não usam, a tecnologia que eles usam é só o que pode ser puxado por bichos, né? Eles não usam energia elétrica, não tem nada disso aí, tá? Então, esses grupos religiosos vivem bem isolados, né? As pessoas que são criadas, nascem, vivem a vida inteira dentro desses grupos religiosos e elas não questionam muito a existência ou sair para outros lugares, né? Então, porque elas não têm acesso também a outros modelos. Então, elas seguem uma tradição muito à risca. E a tradição vai guiar a forma de pensar e a forma de agir dessas pessoas, tá? É isso que é a ação tradicional. A segunda é a ação afetiva. Como o nome diz, é uma ação que está relacionada a emoções, a sentimentos, a vínculos afetivos. E a pessoa é guiada a agir conforme as suas emoções. Tá? Isto é um modo de ação individual também. Lembrando, gente, a forma de representação das emoções ela é dada pela sociedade. Por mais que ela tenha mecanismos biológicos, e a gente tem pulsões biológicas, a forma, a expressividade que a gente dá às nossas emoções são construídas socialmente. Isso é uma coisa que as pessoas acham estranha, mas é. Então, por exemplo, quando acontece uma fatalidade, sei lá, alguém falece e a gente fica muito triste, chora, não é todo lugar que isso acontece. Em alguns lugares as pessoas ficam tristes, né? Porque a gente está perdendo a pessoa, isso é natural. Mas a forma de expressar isso é muito diferente. Em alguns lugares se chora, outros se faz festa, sabe? Outros ignoram, enfim, cada região tem uma forma de lidar com isso, cada cultura tem uma forma de lidar com isso. Então, a forma de expressividade das emoções, ela é um marcador social também. Nem todos os lugares expressam as emoções das mesmas formas. Mas, se a ação é guiada por emoções, ela é uma ação social afetiva. Tá? Então, por exemplo, eu vou tomar uma decisão baseada em raiva, em mágoa, em qualquer coisa do gênero, é uma ação social afetiva. Isso faz parte do comportamento humano, né? Agir seguindo as suas emoções também, não é sempre. É indicado? Depende da finalidade que tu quer, né? Porque se a ação afetiva ela não tem um pingo de racionalidade, assim, o Weber, isso é uma coisa importante, ele vai trabalhar com uma coisa chamada tipos ideais, tá? O que é um tipo ideal? É uma construção idealizada de um evento, tá?
Essas ações que eu estou descrevendo aqui, isoladas, né, ação tradicional, ação afetiva, elas às vezes se misturam, tá? Na vida real se misturam essas coisas, tá? Nada impede de uma pessoa agir seguindo uma tradição e ter uma emoção de fundo também, tá? Nada impede, e em geral essas coisas acontecem, inclusive, não é só que nada impede. Entretanto, o Weber ele trabalha com essas categorias idealizadas, por isso que é um tipo ideal, que é para ficar mais fácil de entender e compreender esses fenômenos. Então ele isola eles como se pudessem existir isolados para a pessoa entender do que ele está falando, entendeu? Então, quando a gente está falando aqui de cada tipo dessas ações, elas são idealizadas, elas são como se a pessoa agisse só por uma. Na vida real elas não acontecem, só um adendo, né, o que a gente está falando aqui. A ação afetiva é essa, né? Se a gente tem uma ação afetiva que ela não tem um pingo de racionalidade, ou seja, a pessoa não para nada para pensar sobre o que ela está fazendo, que é muito difícil. Em geral, ela pensa um pouquinho, mesmo que ela pense mal, mas ela pensa um pouquinho. Mas se ela não pensar nada, a gente entra numa lógica de loteria, né? Ela pode dar um resultado bom, como ela pode dar um resultado muito ruim. A gente não tem a mínima ideia de o que vai acontecer, porque a gente não está usando uma coisa chamada razão, né? Que é uma capacidade que a gente tem desde que nasce, tá? A gente tem capacidade lógica, de raciocínio, e eu aconselho bastante vocês a usarem, sabe? É bem importante usar isso de vez em quando, assim, usar a cabeça assim, para pensar as coisas, raciocinar, né? Por mais que as emoções às vezes fiquem muito fortes, é bom a gente respirar fundo e pensar um pouco, tá? Pensar é essencial para viver bem, né? Isso é uma coisa, é meio óbvio assim, mas às vezes as pessoas esquecem, né? Sobretudo quando estão com emoções muito fortes, né? E vocês estão na idade do adolescente, é muito fácil, né, se apaixonar, ter essas emoções fortes, né? Adolescente tem, diferente de outras fases da vida, sobretudo de adultos, as emoções são mais fortes, isso é natural, tá, gente? Biologicamente isso acontece, a gente tem, quando a gente é adolescente, a gente tem uma espécie de travas mentais que a gente desenvolve com o tempo, que permite com que as emoções não cheguem tão forte no nosso cérebro, né? A gente consegue ter um controle maior das emoções. Quando a gente é adolescente, a gente não tem esse controle, as emoções chegam muito violentas pra gente, né? A gente ama muito, odeia muito, é tudo em excesso, assim, porque a gente não tem essa trava, né? Esse amadurecimento cerebral que permite com que a gente controle melhor. Então, o controle emocional é mais difícil, então essa ação afetiva ela é mais fácil de acontecer, né? Nesse momento. Em outros momentos, outros tipos de ação são mais tranquilos, né? A ação racional fica mais fácil. Mas mesmo que vocês estejam com as emoções à flor da pele, respirem, parem um pouquinho, né? Que é melhor dar uma raciocinada, usar um pouquinho a razão antes de vocês tomarem uma decisão na vida ou fazerem uma ação na sociedade, porque vocês podem se dar mal. A ação afetiva, ela é meio loteria, assim, em geral, ela não é tão loteria, ela é mais negativa do que boa, né? Loteria, às vezes, tu tem sorte de dar bem, assim, a sorte de dar bem de uma ação afetiva da boa, assim, às vezes não é muito alta, né? Ação racional orientada a valores, tá? Esta aqui é uma ação que é racionalizada, mas ela tem como horizonte alguns valores. Esses valores são princípios que a gente segue quando age, tá? Então, por exemplo, eu elejo alguns princípios básicos que vão regir a minha vida e eu vou agir de acordo com isso. Então, por exemplo, eu vou eleger como princípio para a minha vida não mentir. Consecutivamente, em alguns contextos, não vou dizer que mentir é essencial, mas em alguns contextos talvez mentir fosse uma boa saída. Não que mentir seja bom, mas, por exemplo, tem alguma informação que eu sei que vai causar um mal-estar em alguma pessoa naquele momento, que não seria adequado falar naquele momento para ela, que depois seria melhor eu falar para ela, porque ela já está abalada por algum motivo ou por outro, eu não quero que ela fique pior, digamos assim. E eu tenho esse valor de não mentir. Eu vou ter que fazer um malabarismo racional ali para que eu consiga sair daquela situação e não mentir. Então, a ação, quando a gente tem um valor que ele é importante para a gente e a gente age de acordo com aquele valor, a gente tem ele muito claro na nossa cabeça, a gente tem que racionalizar nas nossas ações para não descumprir aqueles valores. Então, se eu tenho o valor da mentira, que eu não posso, que mentir é ruim, que eu não posso mentir, eu vou ter que racionalizar as minhas ações, né? Vou ter que me policiar de certa forma para não mentir, né? Pessoas que têm
como valor, né, algumas restrições alimentares, né? Eu já comentei em outro momento, né, os veganos, né, que não comem nada de origem animal, isso é um valor que eles têm introjetado na cabeça deles, que não consumir produtos de origem animal é importante. É um valor que eles constituem, eles têm que racionalizar as suas ações para cumprir esse valor. Então, se eles vão em algum lugar, eles têm que policiar a sua alimentação, policiar os espaços aonde eles vão, para que eles consigam manter esse valor presente na atividade dele, na vida deles. Entendeu? Então, a ação racional orientada a valores, ela tem essa relação, ela está vinculada a um valor que a pessoa adquire, uma crença que ela conscientemente adquire e ela age em conformidade com aquilo, tá? Aí tem vários exemplos que a gente pode avaliar em relação a isso, né? Exemplos de altruísmo, né? Altruísmo da pessoa se sacrificar por outra pessoa, muitas vezes ela tem essa relação desse valor, dessa ação racional relacionada a valores, né? A pessoa, por o valor ser superior, às vezes até a sua própria vida, ela se sacrifica em função do outro, né? Isso acontece muito em período de guerra, coisas do gênero, né? De um soldado se sacrificar pelo colega ou coisa do gênero, né? Então isso existe, né? E é uma ação racional relativa a valores. O valor, né, de preservar o outro é maior que a própria existência, por exemplo. Então tem vários exemplos de ação racional relativa a valores. E existe ainda a ação racional orientada a fins. Essa ação racional orientada a fins, ela é uma ação racional na qual eu tenho um objetivo claro e determinado e eu vou agir para alcançar aquele fim, né? Esta ação ela não necessariamente envolve valores, né? Ela envolve um fim, então ela é uma ação pragmática, que a gente pode dizer, porque eu tenho um objetivo, eu tenho um norte de ação e este norte de ação vai orientar, né, esse lugar aonde eu quero chegar com a minha ação, ele vai orientar toda a minha organização daquela ação, né? Então, por exemplo, quando a gente vai pensar no modo de ação econômica, né, de empresários e coisa do gênero, muitas vezes elas são este modelo de ação. Elas não têm muitos valores por trás disso, elas têm uma finalidade. Então, a pessoa traça como objetivo lucrar, né, tem um maior crescimento da sua empresa e ela faz o que tiver que fazer para que a empresa cresça e amplie, tenha uma expansão. E se isso envolver, por exemplo, demissões ou relocação de empresa, né? Tirar empresas de um lugar e ir para outro e demitir a pessoa daqui e mandar para outro lugar, entende? Ela não se prende necessariamente a valores. Isso é muito comum em empresas, tá? A ação racional do empresário. Eu não estou dizendo que todo empresário é sem coração, tá, gente? Não é disso que eu estou falando, mas alguns realmente são, tá? Porque, por exemplo, um grande empresário que tem uma grande empresa, isso é um dado, né, da realidade, tem estudos que mostram isso, ele vai mostrar que, por exemplo, essas pessoas, ela não lida com pessoas, ela lida com números, né? O funcionário lá, que está lá no chão da fábrica, ele é um número, ele não é uma pessoa, ele não é um indivíduo, entendem? Ele é um ser, simplesmente, que está lá, ele é um número dentro de uma estatística dele e ele age a partir desse número, então ele se dessensibiliza, né? Então, quando ele olha os números, né, os números de produção, o número de produtividade e o processo de expansão, tudo é números. Então, ele está lidando com gráficos, tabelas, é isso que ele está interagindo. Ele não está interagindo com pessoas que têm vidas, que têm famílias. Essas pessoas são a consequência, elas estão por trás dos números, né? Então, essa pessoa ela tende a ter uma ação mais pragmática, ela descaracteriza a subjetividade por trás dos números e, consecutivamente, a sua ação ela é mais objetiva e ela não leva tanto em consideração valores. Isso é normal acontecer, tá? É muito comum acontecer esse tipo de coisa, sobretudo em grandes empresas que lidam com muitas fábricas, por exemplo, uma multinacional que tem muitas fábricas em muitas partes do mundo, tem muitos funcionários, tem milhares, centenas de milhares de funcionários e tudo mais. É muito comum essas empresas
quem gerencia essas empresas serem muito insensíveis, né? Ter poucos valores nas suas capacidades de ação. Elas estão orientando as suas ações muito mais para o crescimento e lucro da empresa. Então, elas têm um fim estabelecido e elas agem para que isso seja alcançado, tá? Óbvio, que nem eu falei, Weber está tratando como os tipos ideais. Então, por exemplo, uma pessoa absolutamente insensível, né, que age somente em conformidade com a sua razão, com seus objetivos, é essa ação racional, que no limite seria a ação de um psicopata ou sociopata do gênero, sociopata principalmente, né, que é a pessoa que quer uma ascensão social muito grande, né, quer alcançar patamares de riqueza e status na sociedade, ela não tem escrúpulos para alcançar isso. Essa é uma ação racional relativa a fins, né? Em geral, como falei antes, essas ações se mesclam, então nada impede de um empresário, né, ter uma ação racional relativa a fins, ou seja, ele queira que a empresa cresça, se desenvolva e tudo mais, mas ele leva em consideração alguns valores também, ele não faça isso de qualquer jeito, nada impede que isso aconteça, tá? E em geral isso acontece, não vamos também crucificar todos os empresários que existem, porque isso é mentira, tem muito empresário legal. Tem empresário insensível? Tem bastante. Tem empresário sensível? Também tem. Então não vamos, né, não é nem achar que é uma coisa nem que é outra, tem que ver cada caso, cada empresário. A gente não pode taxar as coisas de forma geral, assim, rápida, né? Mas, em geral, vários têm valores também, e esses valores orientam também as suas ações. Então, ele tem uma finalidade e um valor, né? Às vezes também finalidade, valor e tem uma emoção junto, porque ele é apegado à empresa, ele gosta muito da empresa, ele não está pensando só no lucro, no dinheiro, ele tem um vínculo afetivo com aquilo. Então, isso se mistura. Entendem? Quando a gente vai relacionando, a gente vai vendo no contexto real como as coisas funcionam, em geral, os valores, né, esses modos de ação, eles se misturam, né? Então, nada impede de existir uma ação com todos esses elementos. A ação social ser tradicional, afetiva, com relação a valores e com relação a fins. Pode acontecer, sei lá, a pessoa é cristã, né? É uma tradição, o cristianismo, né? Ela é cristã, ela tem algumas emoções envolvidas nisso, ela tem os valores que ela escolheu, né? Que ela segue, né? E ela ainda tem uma finalidade, juntar tudo e tomar uma ação. O mundo é complexo o suficiente para fazer isso, né? A realidade da sociedade é complexa o suficiente para misturar tudo, tá? Então, isto acontece. E esses modos de ação variados, né, que o Weber está trazendo, que ajudam a gente a entender como é que as pessoas agem no mundo, eles explicam também as diversidades de ação na sociedade, porque em função da forma com que as pessoas criam a seu modo de ação, né, elas organizam os seus valores, organizam as suas tradições, organizam as suas finalidades, né, os fins aonde elas querem chegar, os projetos de vida e tudo mais, isso vai criando diversidade na sociedade. E em função disso, a gente vai ter essa complexidade que tem na sociedade, que se repercute em vários âmbitos, né? A gente tem uma diversidade cultural, a gente tem uma diversidade social, de diferentes camadas sociais, né, classes sociais, a gente tem uma diversidade em relação a gênero e sexualidade na sociedade, né? Por mais que vocês tenham as suas concepções sobre isso, existe, né? A gente não pode negar a existência de pessoas, né, homossexuais, bissexuais, transgêneros e tantas outras classificações que as pessoas se identificam. Se elas se identificam e agem em conformidade com isso, né, elas têm valores que envolvem isso, né, elas adquirem tradições, isso gera diversidade na sociedade, né? Então, a gente tem vários grupos de diversidade sociais que vão ser representados pelas formas com que as pessoas adquirem seus valores, tradições e finalidades, né? Que dão finalidade para a sua vida, para as suas ações, e isso vai complexificando. Então, quando a gente vai pensar nesses autores, só para fechar esta aula, quando a gente pensa no Durkheim, ele vai explicar muito mais aquilo que a gente vai ter de homogêneo na sociedade. Então, quando a gente vai pensar em padrões homogêneos ou
elementos que homogeneizam a sociedade, o Durkheim é mais adequado, porque são coisas que a sociedade imprime uma força maior nos indivíduos e vai gerar essa homogeneidade. Agora, quando a gente vai pensar em diversidade na sociedade, o Weber talvez seja mais interessante, né, de a gente pensar isso, né, pensar diversidade, pensar esse tipo de coisa. E vai ter, né, na próxima aula, o outro autor, que é o Karl Marx, né, que vai partir de um outro princípio de os indivíduos se influenciando reciprocamente, os grupos de indivíduos se influenciando. Mas daí é uma outra discussão, um outro debate, tá bom? Por hoje, ficamos com o Weber. Espero que vocês tenham entendido. Este conteúdo está no livro didático, então eu aconselho que vocês leiam. Tem esse capítulo sobre o Max Weber lá, vocês podem acompanhar, podem ler. E dar uma estudadinha pelo livro didático de vocês, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem bem, se cuidem, lavem as mãos e nos vemos na próxima. Até mais, pessoal!